Beleza. Bom, a Letícia que está conversando ali com a gente é a intérprete de livros que nos ajuda aqui no dia a dia na CIT. Né? Então, bora lá, vamos começar. Construindo times inclusivos. Bora lá, Ninho. Então, vamos lá, gente. Vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, metade solto nos ombros. Estou com uma blusa preta, escrito CIT em cima do peito do lado esquerdo. Estou no meu escritório com um fundo com uma estante de livros. Lá no fundinho, na parede branca, eu tenho um quadro da Frida Kahlo, que eu amo de paixão. Tem um violão, que eu não toco, e o guarda-roupa à minha direita. E me apresentando, né? Eu sou analista de diversidade e inclusão aqui na CIT. Eu sou responsável pelo acompanhamento das pessoas com deficiência de toda a empresa. Sou líder do grupo de ação de pessoas com deficiência. Me formei em terapia ocupacional pela UFMG, e depois eu fiz pós em gestão de pessoas, para que eu pudesse fazer uma migração de carreira da área da saúde para a área de RH. E hoje trabalho também com mentorias de pessoas com deficiência, certo? E palestras em várias empresas, em vários eventos também, que eu gosto bastante. Vai lá, Guga. Bom, vamos lá. Deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, meu nome é Guga Sanches, mais conhecido como Gustavo também, né? Mas o pessoal me chama de Guga Sanches. Eu vou fazer minha autodescrição também. Eu sou um homem branco, né? Estou utilizando uma camiseta azul com escritos em branco. Estou usando um óculos também. Uso um fone, né? Um headset. E tenho o cabelo bem rasinho, quase careca. Tô pensando até fazer implante capilar já, né? Já está chegando na hora. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou squad leader aqui na CIT, né? Hoje eu sou squad leader de dois times, né, em formação. Trabalho na CIT, trabalho como agilista já tem 4 a 5 anos, né? 4 a 5 anos. E estamos aí para compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência aqui, que a gente vem trazendo esse tema super topzera aqui, que é o construindo times inclusivos, tá? Então, bora lá, tá? É mais uma troca, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho da construção, né? O que a gente vem fazendo dentro do nosso time, das ações que a CIT vem fazendo dentro da companhia aí, neste time também, e aqui a gente vai fazer a finalização. Ok? Então, esses são os 3 primeiros passos do nosso papo. Ana, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Manda ver. É uma troca. Vamos bater no papo aí. Então, acho que esse é o grande foco, né? Falar de times inclusivos, né? Então, vamos juntos e juntas, né? Para a construção desses times inclusivos, né? Então, falando um pouquinho do nosso time, né? Nós temos a composição do nosso time, nós temos 10 pessoas no nosso time. Nós temos uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência auditiva e uma pessoa neurodiversa, né? Com autismo. Nós temos mulheres também no nosso time e é um time que está crescendo, né, e está aberto a todas as diversidades, né? Então, a gente está passando do momento de transição de um time que é muito inclusivo para um time também diverso. E isso é legal de estar acompanhando. O legal é que a Ana, né, por ser a nossa analista de diversidade e inclusão da CT, ela acompanha o nosso time mais próximo, né? Então, ela traz as ações também que a CT está fazendo, né? Então, tudo que está acontecendo de legal, ela vai compartilhando com a gente. Né? E é legal aqui, Guga, a gente complementar que a gente tem pessoas com diferentes tipos de deficiência, sim, em todos os papéis dentro da CIT, em todos os times dentro da CIT.
Então, está todo mundo muito espalhado e esse acompanhamento é importante no dia a dia dos times, né? Isso aí. Estou bem lembrado. Bom, e como que nós construímos como que nós estamos construindo esse time inclusivo, né? Nós definimos lá atrás alguns acordos com o próprio time. O que são esses acordos? Basicamente, para no nosso dia a dia, a gente conseguir, acho que foi a Tati que falou até pouco tempo atrás, né? Para eu falar mais pausadamente, exatamente para que a informação chegue para o time inteiro, né? Então, o nosso time, nós utilizamos câmera aberta, por exemplo, para o Cauê, que a pessoa surda faz a leitura labial, né? Então, eu sempre estou olhando também para a câmera, né? Para que eu possa falar também pausadamente, para facilitar essa leitura labial, né? E para a pessoa com a pessoa neurodiversa é a mesma coisa, né? Essa fala mais pausada também serve para que a mensagem seja passada com clareza, né? Então, eu sou suspeito de falar, mas os nossos eventos, nossas dailies, plannings, né? A Letícia, que está aqui no chat acompanhando a gente, né? Que é a nossa intérprete de Libras, participa dos nossos eventos também. Então, a gente criou essa cadência, a gente vem conversando, e acho que o mais legal é assim, é dia a dia, né? As pessoas vão respeitando. Se porventura alguém não entendeu a mensagem que foi passada, a gente levanta a mão, eu pergunto, reforço, né? Se todo mundo entendeu, e muitas vezes eu repito, né? Como a CIT investe muito nisso, nós temos um time, né, de intérpretes de Libras aqui dentro, né? Então, sempre que eu vou fazer um evento do nosso time, uma reunião para todo mundo, eu vou lá, olho a agenda da Letícia, né? Então a gente acaba criando esse acordo antes também, né? E quando a Letícia e o Carlos não têm disponibilidade, a gente faz mais pausadamente para o Cauê conseguir também fazer a leitura labial ou, muitas vezes, ativar a legenda, né? Então, esses acordos sendo respeitados, tem fluído bem, né? Então, esses são os passos iniciais que nós definimos para a construção desse time inclusivo. Ô, Guga, e aí, completando um pouquinho, né? A gente tem 2 intérpretes de Libras na CIT que atendem as pessoas surdas e atendem o nosso corporativo para que todas as ações sejam o mais acessíveis possíveis. E nesse intuito, né, a gente tem priorização, que foi construído junto com as pessoas surdas, sobre os eventos, as agendas, né, porque todo mundo tem muita agenda. E aí essa priorização foi fundamental, a participação das pessoas. O Nada Sobre Nós Sem Nós é muito importante, né, porque eles mostraram para a gente assim, olha, numa reunião de 30 minutos, eu consigo ficar só com a legenda. Mas numa reunião maior, que é de 1 hora, é necessário o intérprete aqui com a gente. E aí a gente vai trabalhando esses acordos, inclusive, entre outros times. Então, Exato. O time inclusivo está aí também, entre outros times dentro de toda a CIT. Isso aí. Agora vocês imaginem, né? Um evento de 4 horas, uma planning, por exemplo, né? Eu tenho que pensar também, tem que pensar na própria Letícia e no próprio Carlão, que nos ajudam, né? Então, por exemplo, a cada 1 hora, cada 50 minutos, a gente faz uma pausa ali de 10 a 15 minutos. Quando eu esqueço, eles levantam a mão, né? Então, não tem problema. Os nossos eventos são um pouco maiores mesmo, exatamente para passar as mensagens, para a gente conseguir planejar, né? E também, com o acompanhamento da Letícia e do Carlos, né, nossos intérpretes, a gente consegue exatamente também acompanhar no dia a dia ali, né, a evolução das pessoas também, né? Então, definiu esses acordos, a gente vem dando manutenção, explicando para qualquer pessoa que participa dos nossos eventos, né? Então, eu já brifo antes. Vou dar um exemplo. É até legal que, compartilhando um pouco, nossas dailies, né? O Cauê, que é a nossa pessoa surda, ele
fala demais. Fala demais. Às vezes eu tenho que até... Cauê, calma, né? Para que se as pessoas do time não entenderam, né, quando o Cauê está falando, ele é oralizado, né? Então ele consegue fazer leitura labial também. Calma, Cauê. Eu paro, ele termina o apontamento dele, né? Na dele, por exemplo, e eu repito aquilo que ele falou para o time e pergunto se tem dúvidas ou não. Quando tem dúvidas, eu explico. Então, é muito legal. Agora, vocês imaginem isso no nosso dia a dia. É comum. O legal é que hoje, ao longo desses 8 meses de construção desse time, as pessoas já estão me dando feedback que eu não preciso nem falar mais. Não preciso nem parar dele para levantar a mão. Eu pergunto, tem alguma dúvida? Ninguém está falando mais nada, está seguindo. Ou seja, as pessoas estão... A preocupação das pessoas do time também é criar pontes de comunicação. Isso é muito legal, né? Então, ó, já seguindo esses acordos, né? Como eu falei, como que a gente pode fazer para construir realmente, né? Trazer para as pessoas informações do nosso dia a dia sobre capacitismo, e juntos construir esse time. Então, nós temos algumas ações, né? Que a CIT também promove para esse time. Então, por exemplo, a gente fez sensibilizações, nós fizemos sensibilizações para explicar um pouco sobre a pessoa surda e sobre a pessoa com deficiência auditiva, explicar um pouco sobre neurodiversidade, falar sobre times inclusivos. Então, vocês estão vendo aqui as imagens, né? Nós tivemos algumas sessões com a própria Ana Maria, onde ela explicava cada uma das diversidades aqui dentro. Então, isso foi legal. A gente está capacitando o nosso time também, né, Ana? E aqui é bacana o seguinte, que dentro dessas sensibilizações, que a gente chama de boas práticas de inclusão, sempre trago uma reflexão. Com quantas pessoas com deficiência vocês conviveram na vida de vocês? Seja na infância, na escola, adolescência, na família, porque o desconhecimento é o que gera o preconceito, é o que gera o capacitismo. Então, a partir do momento que a gente coloca, né, esse tema em pauta no dia a dia, as coisas começam a fluir bastante, né? E isso faz a diferença. O Guga, eu lembrei de uma coisinha aqui, que a gente está falando de sensibilização, nós não falamos qual que é o nosso sinal para a comunidade surda, tá? Verdade. O sinal é esse daqui, ó. Porque eu tinha o cabelo curto com uma puxada aqui, tá bom? Eu ainda... Aqui eu tô meio carequinha, mas eu ainda tenho um topetinho. Então, o meu é esse aqui, ó. É o Guga. Tá? Então, ó, podem chamar aí. Okay. E aí, gente, dentro desses times, né, dentro desses papos, a gente abre para trocar, igual a gente está fazendo aqui agora, né? A gente manda pergunta, fiquem à vontade, porque é a partir da troca que a gente vai aprendendo. Tem 2 perguntinhas que regem muito a inclusão da pessoa com deficiência. Você precisa de ajuda, e aí se a pessoa falar não, ok, você segue sua vida. Se ela falar assim, você fala como eu posso te ajudar. Porque é a pessoa que precisa falar como que ela pode ser ajudada. E aí, lembrando, né, que eu também não comentei, eu sou mulher com deficiência, tem 25 anos que eu tenho uma deficiência nas pernas, e eu faço uso de muletas para andar. E por isso, no meu dia a dia, eu estou sempre falando com as pessoas se eu preciso ou não de ajuda. E quando eu preciso, eu viro e falo, preciso, você pode fazer isso para mim? Me ajuda com isso? E as coisas vão fluindo tranquilamente. É isso aí. Então, nós temos dojo de Libras, esses papos quinzenais, né? A gente estimula as pessoas do nosso time a participar das ações, café com Libras, treinamentos, parte de PCD. E o legal é que a gente já fez até um happy hour aqui, tem um joguinho chamado Among Us, né? Que ele lembra aquele detetive, né? Que você dá uma piscadinha, você mata outra pessoa, depois você se reúne para tentar entender quem que é o ladrão, né? E foi muito legal, câmera aberta, todo mundo falando pausadamente. Então a gente tenta utilizar no nosso dia a dia exatamente isso, né? Construir o time com essas ações, acho que essa é a base, né? De que forma mais efetiva? Fazendo, né? Fazendo e com leveza, né, Guga? Fazendo e com leveza, trocando ideia, né? Partilhando. As pessoas vão me perguntar, Guga, como é que você faz para
fluir a conversa muito bem, por exemplo, com o Cauê. Ué, chama ele para conversar. Né? É isso. Não tem segredo, é dia a dia. Né? Pô, legal. Temos ações, temos acordos, mas, poxa, é um time, gente. Como que é um time de sucesso? É aquele time que consegue entregar, né? É um time que consegue trazer resultado também. Então, vocês imaginam a construção desse time, né? Que a gente vem fazendo ao longo desses meses. Em resumo, aí o que vocês estão vendo é um time que tem um nível de entrega muito alto. É um time que tem um nível de retrabalho muito baixo. E é um time que, no começo das sprints, foi entendendo aonde a gente ia criar o ritmo de entrega e olha ali, passou a ter um nível de entrega, uma cadência de entrega muito alta. Então, isso aqui são evidências também desse time. É um time que entrega com qualidade, um time que entrega com sucesso. E quando tem problema, é um time que reage muito rápido. Eu tenho um orgulho desse time que vocês não têm ideia. E aí assim, para a galera que não está vendo a nossa apresentação, né? O Guga colocou 3 gráficos aqui, mostrando o resultado do time dele, onde está com todos os gráficos com curvas crescentes do resultado, e o gráfico que ele fala do retrabalho, né, é a curva decrescente, demonstrando ali que é pouco retrabalho que o time tem. É pouco retrabalho. E quando tem um bug, que é o nosso Cauê, o nosso QA, ele vai lá e já trata junto com o time. De que forma que a gente consegue melhorar? Acho que isso, enfim, eu sou suspeito de falar desse time. Tá? E aí, gente, eu vou trazer agora para vocês alguns depoimentos do nosso time, tá? Vou trazer o vídeo do Cauê falando. Ok? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauê. Este é meu sinal na comunidade surda. Aproveito para fazer minha autodescrição. Estou com uma camiseta roxa, sou um homem de pele branca, uso uma armação preta, cabelos penteados para o lado, tenho barba, estou no fundo bege, cinza, amarelo e verde. E eu aproveito para falar um pouco quem sou eu. Eu sou o Cauê, trabalho na CIT já fazem 9 anos. Meu papel é como QA, tester. Já atuo bastante tempo como tester também em vários times e projetos diferentes aqui na CIT. Também estou no um time diferente, um time inclusivo. O meu líder é o Guga, o Gustavo. No começo a gente batia bastante papo para poder facilitar na questão da comunicação e com o tempo se tornou mais fácil, ficou mais prática a comunicação. E depois o Guga sentiu que era muito importante a questão da inclusão, ter um time diverso. E meu time tem uma pessoa surda, uma pessoa com deficiência auditiva, uma pessoa que está no espectro autista, e todos unidos, todos juntos, trocando muitas ideias, muitas experiências na comunicação, empatia, e realmente foi muito forte essa questão do time inclusivo. Então, eu sou QA e pedi ajuda do Guga para me orientar na questão da troca de carreira, de seguir um papel de gestão. E o Guga logo se prontificou com muita comunicação, troca, aprendizado, ensinos, e para essa troca acontecer, essa troca de papel. Então era isso, eu queria aproveitar para falar para vocês aproveitarem esses ensinamentos de inclusão. A Ana Maria também vai trazer bastante coisa, um grande beijo. Vou trazer outro vídeo aqui, agora. Vou pedir a ajuda do intérprete de Libras, porque esse não tem tradução, tá? Vamos ver que esse aí deu uma travadinha, né? Vamos ver se esse a gente consegue. Olá, pessoal. Como estão? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Eu faço parte aqui do time digital, de um dos contratos aqui da CIT. Também sou uma pessoa com deficiência auditiva e gostaria de deixar aqui o meu depoimento de quanto que está sendo importante a abordagem da empresa sobre o assunto de inclusão e as iniciativas corporativas que a gente tem tido a oportunidade de participar, tais como Dojo de Libras, treinamentos também relacionados,
e papos sobre sensibilização. Isso tudo tem ajudado a gente a entender cada vez melhor sobre o assunto e traduzido isso no sentimento maior de pertencimento das nossas pessoas no nosso time. Então, isso tem ajudado a gente a trazer grandes resultados e fazer com que as nossas pessoas se tornem cada vez mais conscientes sobre o tema. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e tenham um ótimo evento. Isso aí, Rodrigão. Vai lá. Aqui é legal a gente trazer um pouquinho o Dojo de Libras, né? Que é o nosso curso de Libras. A gente tem o Básico 1 e o Básico 2, né? Que junto com os nossos intérpretes, as pessoas surdas da CIT estão ensinando Libras para... A gente tem na faixa de 60 pessoas por turma. E isso tem, assim, sido um diferencial muito grande para os times, né? Essa é uma ação corporativa, mas também é uma ação que muda o dia a dia das pessoas aqui dentro, né? Aí, ó, a Letícia até corrigiu, o Básico 1 tem 68 pessoas fazendo o curso. Mas vamos lá, né? Vamos lá, como que a gente constrói um time inclusivo? E aí, não só relacionado a pessoas com deficiência, gente. Aqui é relacionado à diversidade, né? E é muito importante a gente pensar na individualidade de cada pessoa quando nós estamos falando de times inclusivos, né? E aí, assim, brincadeiras, né? Ter cuidado com brincadeiras. A gente tem que parar de brincar? Não, porque senão a vida ia ficar muito chata, né? Eu, como sagitariana, falo para vocês, não tem como, tem hora, não fazer uma piada. Mas a piada, quando ela ofende uma pessoa, ela deixa de ser piada. Então, em vários termos, né? A gente tem que ter o cuidado quando a gente está fazendo uma brincadeira, quando a gente está falando algo que possa, sim, ofender uma pessoa. Porque, às vezes, você vai trabalhar a dor que é de uma pessoa ali que passa por aquilo, né? Então, a gente tem que ter cuidados, porque as piadas, muitas das vezes, se a gente pensar na nossa construção social, e aí não é uma questão só das pessoas com deficiência, a gente está falando de racismo, de machismo, de homofobia, de capacitismo, todos os tipos de preconceito. Então, a gente tem que ter cuidado com as piadas por conta disso, né? E eu chamo esse slide aqui de mandala da inclusão, porque realmente é esse círculo com vários tópicozinhos escritos aqui que nos fazem aprender um pouco sobre o tema. Então, comecem a observar, façam o teste do pescoço, notem, né, se as pessoas têm voz ativa no dia a dia dela, se as pessoas conversam no dia a dia delas sobre inclusão, se elas estão participando mesmo da reunião, né, que todos estão ouvindo, tendo clareza, né, estão falando, estão contribuindo. Isso é extremamente importante para que a gente possa mudar o nosso dia a dia, o nosso olhar, né? A gente ter consciência, a conscientização, que é trazer para a consciência todos os nossos vieses inconscientes, tá? E vieses são vários, eles estão relacionados à nossa estrutura, à nossa criação, nossa bagagem de vida, e às vezes nós fazemos ações que elas são inconscientes, mas aí você começa a pensar, nossa, falei isso errado, será que é legal falar isso? Né? Vou trazer um exemplo muito simples, tá? Que a gente costuma muito falar. Você tá surdo? Isso é extremamente capacitista, né? Você virar e falar assim, você não tá me ouvindo? É muito mais bacana. Aí a pessoa, opa, peraí, foi mal. Então, eu não aprendi isso rapidamente, eu fui aprendendo aos poucos, né, no meu dia a dia. Então, a gente trazer para a consciência tudo aquilo que são os nossos vieses, os aprendizados que a gente teve na nossa criação, mas que talvez não caiba mais no nosso mundo atual, né? Perguntar. Isso daqui é muito legal. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, pergunte. Não suponha que alguém precise de ajuda ou não suponha que
a pessoa não precise de ajuda, ou não suponha, por exemplo, que o pronome da pessoa é ela ou ele. Pergunte. Isso é extremamente importante para que a gente possa ter times cada vez mais inclusivos no dia a dia, né? E a individualidade. Isso daqui é muito legal, né? Que é respeite a diversidade das pessoas, né? A individualidade é o que nos mantém no nosso dia a dia. Então, você não precisa concordar, você não precisa mudar a sua opinião, você não precisa se converter, né? É respeitar o outro, respeitar a diversidade, respeitar a pessoa. Nem toda pessoa com deficiência vai precisar de ajuda. Nem todo surdo vai ser oralizado, tá? Nem todo surdo vai saber Libras. Então, a gente tem que respeitar a individualidade de cada um no dia a dia, né? Individualidade é muito interessante quando a gente pensa em neurodiversidade, né? Nem toda pessoa com autismo tem dificuldade de se comunicar com outras pessoas e de se relacionar. Nem toda pessoa com autismo tem hiperfoco, né? Então, a gente tem que trabalhar um pouco a individualidade de cada um. Compartilhar. Essa parte aqui é muito legal. Porque o que é o compartilhar, né, pessoal? Compartilhar é compartilhar conhecimento, independente da sua atuação. Tudo que você puder compartilhar, gente, compartilhe, ensine, façam trocas com outras pessoas. É isso que faz com que os times sejam inclusivos. Então, quando o Cauê fala assim, vou fazer um café com o time para ensinar Libras, ele está compartilhando um conhecimento dele, né? E isso é extremamente importante. Se abra também para receber esses conhecimentos no dia a dia, tá? E eu acho que a gente tem que pensar na questão de ciclos, porque quando nós estamos falando de times, a gente tem ciclos, né? Às vezes chega mais um, às vezes sai um, e a gente tem que ficar renovando esses aprendizados todos os dias com as pessoas. E muda, né? Na área da tecnologia, principalmente, a gente sabe que as coisas mudam assim, né? Daqui na CIT, gente, é uma coisa de louco. O negócio muda que, né? Uma hora que você está fazendo uma coisa, você fala assim, nossa, mas agora já é diferente. Isso é o ágil também, né, Guga? É isso. É o ágil. Estar apto a mudanças, né? Estar apto às mudanças, e é muito gostoso isso. Então, assim, esses ciclos são extremamente importantes. Mas eu vejo muito forte hoje, talvez essa palavrinha esteja muito carimbada, tá? Vulnerabilidade. Mas reconhecer a vulnerabilidade que nós temos é extremamente importante. E é aí que você abre para ter um novo conhecimento. É mostrar que você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. E é no nosso dia a dia que a gente vai construindo as coisas. Tem 25 anos que eu sou pessoa com deficiência. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Eu nunca tinha convivido tanto com pessoas surdas quanto eu convivo agora na CIT. Eu nunca tinha convivido com intérpretes de Libras. E hoje eu convivo com o Carlos e com a Letícia e vejo como que é o dia a dia de trabalho deles, né? Eu nunca tinha convivido tanto com pessoas com autismo como eu convivo hoje na CIT. E todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Então, a minha vulnerabilidade foi me abrir e falar assim, eu não sei sobre isso, me ensina. E é importante a gente caminhar no dia a dia, passo a passo, sabe? Os passos são dados um de cada vez. Perguntar, né, como eu posso te ajudar, deixar a pessoa te explicar sobre isso. É extremamente importante para que a gente possa fazer times cada dia mais inclusivos. E eu acho que não só times, tá, gente? Para que a gente possa ter a vida cada dia mais inclusiva, porque essa frase aí, incluir é um ato de coragem, é verdade. Se hoje você tem medo, você é um líder e tem medo de trazer uma pessoa com deficiência para o seu time, quebra esse paradigma, traga, porque incluir é um ato de coragem.
Hoje nós temos apenas 1% das pessoas com deficiência no mercado de trabalho CLT, né? Então, assim, são pouquíssimas pessoas, se a gente pensar que nós temos 25% da nossa população de pessoas com deficiência. Então, a gente precisa fazer muito mais no nosso dia a dia para que a gente possa incluir as pessoas. 1%, nem 1% das pessoas com deficiência estão nos cursos superiores no Brasil hoje. Então, a jornada ainda é muito longa e a gente precisa fazer a diferença. É isso aí. Incluir é um ato de coragem, né? E por isso que a gente vai trazer sempre informações para o time, construir esse time e seguir construindo, né? Criar esse ambiente seguro para as pessoas do nosso time com informações, né? E eu posso falar que com a Ana Maria aqui, fazendo essa parceria com a gente aqui, tem dado muito fruto, né? Bom, vocês viram aí algumas pessoas também. Eu vou, para fechar, pessoal, eu vou passar um vídeo aqui rapidinho, ele é 1 minutinho, só para vocês verem. I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Come on. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. We all play for Canada. Quando o vídeo não tem a audiodescrição, então eu vou explicar ele para vocês um pouquinho, que é uma criança na cadeira de rodas, tem várias crianças jogando basquete, e tem uma criança na cadeira de rodas, e aí a criança lourinha chega e fica assim, acha estranho aquela criança não tá jogando, não tá brincando, por que ela não tá? E aí ela adapta a brincadeira do basquete. Ela cria caixas, até com caixa de madeira, coloca rodinhas nas caixas, e eles começam a jogar o basquete sentado nas rodinhas, e aí ele vai lá e convida a criança na cadeira de rodas para brincar com eles de basquete. Então, é um pouco sobre isso. As crianças mudam o mundo e a gente, mudando a maneira da gente fazer as coisas, a gente inclui todo mundo. É isso aí. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Era só para compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui, de o que a gente está fazendo de legal aqui na CIT. Tem muita coisa que vai evoluir nesse time ainda, né? E eu como líder aqui dentro da CIT, né, eu tenho que ter isso no meu dia a dia também, né, de trazer as pessoas, né, pensar nas pessoas primeiro. E a minha missão vai ser compartilhar isso com os demais líderes também, para que eles possam fazer o que a gente tem feito aqui. Né, Ana? Acho que esse é o próximo passo. Né? Quando a gente tem uma liderança que está junto com a gente na inclusão, as coisas acontecem. Não tenham medo, não tenham vergonha de mostrar que você nunca incluiu, que você não sabe como fazer, porque um dos objetivos que hoje o time de ISD de dentro da CIT tem, né, o time que trabalha com diversidade e inclusão, é isso, apoiar a liderança e apoiar as pessoas na inclusão de todos e todas.